Bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos, não é? E o Observatório da Mulher está aqui de volta, hoje com uma convidada especial, como sempre, que é a Ângela Martins Bader, e a Vera está hoje presente também, a gente já diz oi para todo mundo, e, na verdade, hoje nós vamos discutir meio ambiente, nossos problemas e nossa participação nas soluções. Tá? Vera, você quer dizer oi ou Ângela Ah, depois? sim, bom dia, boa tarde ou boa noite, como você costuma dizer. E hoje é um tema importantésimo, tá certo? No meio ambiente. Eu tinha um amigo que dizia, não, é o ambiente inteiro, meio não, dada a sua importância, né? Tá certo. Então, bom dia, boa tarde, também boa noite, né? Eu sou a Ângela e a gente está aqui para discutir essa questão que atualmente assim, está nos afligindo bastante, né? E então saiu um relatório do IPCC ontem, antes de ontem, assim, é terrível, mas daqui a pouco a gente entra na conversa. Bom, eu sou bióloga, sou professora, moradora aqui do Butantã há muitos anos, sou professora do ensino básico aqui da rede estadual, em várias escolas aqui do Butantã, e me aposentei trabalhando ciências ambientais, educação ambiental, principalmente para a formação de professores, né, em vários cursos para a formação de professores, né? É isso, mas... Bom, Que nós bom. estamos falando de crise de meio ambiente e, na verdade, em consequência dessa crise, a gente está com essa pandemia da Covid, não é? Mas a gente teria que, eventualmente, focar um pouco mais em termos de sustentabilidade do meio ambiente. Né? Nós teríamos que ter uma relação diferenciada com o meio ambiente, visando a sua sustentabilidade. Mas, Gê, você não quer dizer o que é sustentabilidade? Como é que a gente pode participar na busca disso? Então, sustentabilidade, na verdade, é um termo assim que pode ter vários significados, né? Entre eles, a gente tem assim, sustentabilidade do ponto de vista econômico, né? Quando que o negócio dá certo? Quando ele é sustentável economicamente, ok. Mas aqui se trata da sustentabilidade do ponto de vista de vários níveis de equilíbrio, né? E de harmonias que você vai construindo com as diversidades, né? Então, sustentabilidade, o que quer dizer? Quando eu estou num estado que eu consigo reproduzir aquela mesma condição, teoricamente, ao infinito, né? Claro que é teoricamente, porque a gente tem vários intervenientes e aí as coisas podem mudar, né? Mas, teoricamente, seria isso. Por exemplo, eu estou aqui na Terra, no planeta, e a gente pode ter a mesma condição de ar, de solo fértil, tudo isso, ao infinito. E, para que isso aconteça, a gente tem que manter, né? Não dá para a gente usar da maneira que a gente quer e achar que isso aí a gente vai conseguir permanecer com a mesma qualidade de vida, a mesma qualidade do solo, do ar, da água, né, dos biomas que tem aí na Terra, no planeta, né, das formas de vida, né? Então, a sustentabilidade também é o seguinte, tem um termo, uma conexão de termos que é usado, que é muito usado, que é desenvolvimento sustentável, né? E a gente gosta mais de usar sociedade sustentável, né? Então, a sociedade dentro de uma perspectiva sustentável. Porque a gente não pode pensar em uma situação de sustentabilidade ambiental que não tenha ruptura com essa desigualdade social, né? É possível sustentabilidade em sociedade sustentável?
que a gente tem essa baita dessa desigualdade social, desemprego, pobreza, fome. Então, não dá para dizer que é sustentável, e eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, buscar sustentabilidade é buscar justiça social, igualdade de gênero, igualdade de todos, são a raça, a religião, igualdade, não igualdade completa igual, mas equidade, porque a diversidade é importante, né? Então, eu nunca vou ser igual a Raquel, eu nunca vou ser idêntica. Ainda bem, né? A gente tem diversidade de pensamento, a gente tem tudo isso. Só que a equidade de participação e de busca de saídas para os problemas que estão acontecendo, né? Então, possibilidade de participar. Então, de maneira geral, a sustentabilidade, como eu vejo, é isso. Agora, e o desenvolvimento sustentável? Por que eu prefiro isso em vez de desenvolvimento sustentável, né? Porque a palavra desenvolvimento, ela é um pouquinho complicada, a conotação que tem, né? Por que é complicado? Porque desde a Revolução Industrial a gente tem uma determinada forma de desenvolvimento baseada num determinado sistema para a gente conseguir resolver as nossas necessidades, né? Então, desenvolver é sair de um estágio e ir para outro, teoricamente mais evoluído e melhor, né? Mas isso não é exatamente verdade, né? Porque quem diz que a gente vive melhor? Então, a gente está em desenvolvimento mesmo, né? Então, tem toda essa discussão, né? É uma discussão. Agora, e é usado largamente, né? A gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Tem uma série de coisas aí. Eu não sei se eu continuo falando aqui ou se você fala mais alguma. Vocês duas têm alguma questão para a gente aprofundar aí? Posso. Você substitui a palavra, então, desenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, você substitui pelo conceito de bem viver? O áudio. Para mim, é Liga o som, Ângela. Vocês não estão me ouvindo? Não, a gente não estava. Agora estamos. Então, olha, Vera, para mim isso é extremamente válido, tá? Eu praticamente substituo. Por quê? Porque quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente está, de alguma maneira, dentro de um sistema em que você vive para o trabalho, em que você dedica toda a sua força, toda a sua criatividade, emoção, etc., etc., né? Para produzir, não só as coisas que consomem, mas para produzir em excesso, né? Porque essa é a regra básica do sistema que a gente vive, né? Para poder comercializar, né? Então, a questão da mercadoria não é só para subsistência, né? Então, ela é produzida largamente, cada vez mais largamente, né? Pelo sistema produtivo aí que se aprimora do ponto de vista técnico, né? Então, a vida das pessoas ela tá focada em cada vez também participar e viver mais do que trabalhar. Eu preciso viver, preciso sobreviver, então preciso ganhar dinheiro, né? E o sistema do bem viver, né? Esse conceito do bem viver, ele tem essas implicações, né? Então, de que tipo de vida que você tem, do ponto de vista de consumo, de tempo despendido no trabalho. Então, significa, assim, uma luta por uma sociedade mais igual e onde a vida tenha outro sentido, né? E seja possível, né, a construção de outras saídas, né, que valorizem a vida, né, valorizem realmente, não valorizar de dinheiro só, né? Mas da possibilidade de ter acesso aos bens, né? Porque a gente
tem uma ciência híbrida, né, tecnologia lá em cima, mas a gente não consegue fazer uma tomografia hipercomputadorizada, né? A não ser que você tenha grana, né? Então, o acesso também aos bens construídos é bastante, né, seletivo, né? Nem todo mundo tem acesso a tudo, né? Então, essa é outra luta pela igualdade de acesso aos bens produzidos pela humanidade, né? E acesso ao conhecimento, né? Acho que tudo isso conforma aí essa visão do bem viver. Então, você falou do sistema econômico, não é? E o sistema tem explorado os recursos da natureza sem nunca se preocupar em repor absolutamente nada, né? Isso faz desde que a gente está nesse sistema, de alguma maneira, né? É possível continuar desse mesmo jeito? Por exemplo, a gente teve a Pagu Rodrigues, que é indígena, e ela falou um pouco sobre se é possível adiar o fim do mundo. E ela achou que não está dando, a não ser que a gente mude radicalmente a nossa relação com a natureza, né? Porque nós temos aqui frentes frias que estão vindo do Polo Norte, nós temos um calor terrível que está lá em cima, né? Do outro lado do mundo, não é? Enchentes, inundações, degelo, etc, etc. Então, alguma coisa tem que mudar super rapidamente, né? E eu não quero que você fale necessariamente do mundo como um todo, mas esses problemas têm chegado no Butantã também ou não? Olha, eles estão em todos os lugares do mundo, do planeta. Nós que estamos aqui na Terra, né, podemos nos preocupar, sabe? Então, infelizmente, no Butantã também. E em cada lugar, claro, de uma maneira, né? Sobre o adiamento do fim do mundo, eu também não tenho muita esperança, não. Assim, eu tenho uma esperança que é a da batalha, e é de brigar para tentar conseguir. Essa é a minha esperança, né? Mas que os dados aí, ontem mesmo saiu um novo relatório de um painel intergovernamental de mudanças climáticas, e a perspectiva é terrível, porque já subiu, né, de 1,5 em média, né, a temperatura. E era essa preocupação que, quando teve o encontro de Paris, era essa preocupação, né? Principalmente em relação à temperatura do oceano. Né? Então, eu não vou ficar falando do mundo aí, mas eu quero só frisar uma coisa. O que está na base do nosso sistema, que é o sistema capitalista de produção, é o consumo. Né? Ele é inerente ao sistema capitalista. Por que ele é inerente? Porque ele usa recursos naturais, e esse também é outro conceito meio complicado, né? E vai produzindo. Agora, ele está voltado para o lucro e para a exploração cada vez maior. Assim, pensando friamente como é que ele funciona. Né? Ele funciona assim. Tem que dar lucro, as pessoas trabalham, vendem sua força de trabalho e vamos explorar os recursos aí que estão aí na natureza. Né? E agora, qual é o problema? Né? O problema é assim, inclusive é o argumento dos industriais, por exemplo. Né? Se eu tenho a história da geladeira, né? Eu tenho uma geladeira que veio da minha avó, passou pela minha mãe e veio para mim. São 2 ou praticamente 3 gerações, certo? A indústria lá de geladeira, nesse ínterim das 3 gerações, se ela durar 3 gerações, o que é que vai ser? Ela vai parar de fabricar geladeira? Né? O crescimento populacional vai ser suficiente para a indústria continuar produzindo geladeira? Né? Então, eu acho que por isso que a gente
tem essa questão. Agora, tudo seria diferente se a gente diminuísse as horas de trabalho e distribuísse a renda relativa à venda da geladeira. Os bens que são produzidos hoje no mundo, eles são suficientes para a sobrevivência da humanidade. Entendeu? Então, não, é uma questão de ver como é que realmente a gente pode equilibrar. E dentro desse sistema é difícil. Então, tem um viés que diz, um viés não, tem um estudo aí de um professor da Unicamp que diz exatamente, fala exatamente essa questão, em todos os aspectos do meio ambiente, na água, no ar, na biodiversidade, no clima, em todas as questões, o problema é a produção capitalista. E ele mostra, assim, tintim por tintim, como é que é a produção disso, tem isso. Então, é meio difícil mesmo, não, sabe? A gente tem que achar outras saídas, e saídas igualitárias, saídas que a gente realmente viva melhor, e leve isso em consideração, a produção, nosso desenvolvimento científico, tecnológico é capaz de produzir, né? Eu não preciso de 10 mil operários, mas a gente pode manter as vidas desses 10 mil operários substituindo pela máquina, mas aí eles ganhando. Então, a distribuição de renda, né? Bom, enfim, e isso aqui o Butantan não é nada diferente, certo? Nessa questão que é crucial e é o âmago da questão, né? O Butantan está aqui. Quando a gente come a comida que vem lá do interior, talvez de um latifúndio, né? A gente come soja, por exemplo, que vem de lá de outro lugar. A gente está aumentando a questão climática. Por quê? Porque eu estou consumindo alguma coisa que gastou muito combustível fóssil para ser transportado, seja de avião, seja de caminhão, seja de navio, seja do que for, né? Então, tem várias diretrizes, né, que poderiam nos ajudar nesse sentido, né? Então, quais diretrizes? Da gente ampliar o consumo local, o desenvolvimento local, né? Então, no Butantan, a gente tem até uma condição muito especial em relação ao que resta da Mata Atlântica, né? Que é originária do Butantan, né? A gente tem vários blocos de mata, né, que a gente poderia cuidar muito bem. Por quê? Porque a mata significa manter uma biodiversidade, manter uma forma de reprodução dessa mesma mata, né, através dos animais que vivem na mata. Então, a gente tem todo um sistema assim que é possível de corredor ecológico. Né? O que é corredor ecológico? Quando eu tenho um planejamento urbano em que eu mantenho essas manchas de mata, tendo em vista os animais, né? Então, por exemplo, as abelhas sumiram daqui, né, do Butantã. As abelhas sumiram. Então, a gente tendo isso esquematizado, a gente pode melhorar enormemente a condição da atmosfera, da água, do reabastecimento de lençol de água, né? Então, tem uma coisa assim, eu não sei se as pessoas já ouviram falar disso, que é assim, a vegetação, na verdade, ela trabalha, ela funciona mais ou menos como se fosse uma bomba d'água, né? Por quê? Ela puxa do lençol, puxa a água do solo e, pela evapotranspiração, ela joga no ambiente. Todo mundo aqui, acho que já reparou, que quando você está perto da mata, a temperatura é um pouco mais amena, né? A gente respira melhor, né? O ar é mais puro, mas é mais úmido também. Então, e onde não tem mata nenhuma, é aquela secura, é aquela coisa que impede a gente de respirar bem, né? Então, tem um pessoal que chama que é bomba d'água, né? A vegetação funciona como uma bomba d'água. Então, assim, no Butantan a gente tem vontade de esganar, né? O provedor, etc. Bom,
Ai, ai. Ah, Desgana depois. Você estava falando da bomba d'água. sim. Então, na região do Butantã, a gente tem uma condição física, né, e biológica, né, que é uma condição boa até, porque tem a preservação de várias manchas de mata, né? E a vegetação ela é super importante, tanto do ponto de vista psicológico, até tem uma coisa de ser agradável, de ser uma situação boa do ponto de vista psicológico, quanto da questão física e de respiração, né? Então, ela funciona como bomba d'água, ela tira a água do solo e, por evapotranspiração nas folhas, ela joga no ambiente. Então, a gente tem um ambiente com um clima mais ameno, né? No verão é uma delícia ficar embaixo das árvores, né? E a gente tem também a umidade, que é uma coisa positiva para a nossa respiração, né? A gente tem um nível de umidade que é necessário para a gente ter uma boa respiração, né? Então, a gente tem essa coisa que é extremamente positiva, só que não é na totalidade do Butantã, certo? Não é, e a gente tem batalhado, tem vários movimentos que tentam preservar, né, dentro de toda a pressão imobiliária, né, de construção de condomínios e tudo mais, né? Mas a gente ainda tem vários nichos, né, de mata. A gente tem a USP, tem o Instituto Butantã, a gente tem os parques, né? Tem o Parque da Previdência, Luiz Carlos Prestes, o Raposo Tavares, né? Tem o Parque do Morumbi, O Parque da Chácara do Jockey, Parque o da Parque da Chácara Fonte. Isso, do Parque da Fonte, o Peabiru, né, que está lá sob pressão, do Caxingui também, que tem um conjunto lá, um condomínio enorme sendo construído, e essas coisas é que vão acabando com esses nichos, né, que a gente ainda tem. Então, existe toda uma luta que é super importante aqui no Butantã. E outra luta que é muito importante, que é o seguinte, que é na periferia mesmo, nas comunidades faveladas, que tem perto de 100 comunidades faveladas aqui, essa não é a condição que eles têm, é diferente, né, do que do centro, no Butantã, no Morumbi, né? Então, que tem condições diferentes, né? E aí não tem umidade, aquela coisa que não tem vegetação, né? Então, essa é uma situação que a gente tem que ver por conta da qualidade de vida, né? Inclusive, Gê, faz poucos dias atrás, o pessoal do Butantã, foi até a subprefeitura reivindicar uma série de questões, entre elas pontos de água e um fluxo de água nesses bairros, não é? Pois Nas é, comunidades, não é? pois é. A gente está em plena pandemia, né? E aí, necessidade de lavar as mãos, de ter um aprimoramento aí da higiene pessoal, da família, tudo, e não tem água. Por quê? Na periferia é a ponta do sistema de serviço de água, né? E aí, se põe menos pressão aí nas bombas, lá na ponta falta, não vai água. Então, isso é uma coisa que a Sabesp tem que regular, né? Então, A certo? Sabesp regula, a Sabesp Ela regula. regula. Às 7 horas da noite, ela diminui o fluxo de água. Pois é. Que Não é é? quando o Quem tem uma caixa pessoal... grande, vai Pois bem. é, tudo bem, né? Mas para quem chega do trabalho e tem que lavar roupa e cozinhar para o dia seguinte, fica complicado, certo? Então, assim, o meio ambiente ele é prejudicial a todos, só que alguns serão prejudicados com maior intensidade e mais rapidamente do que outros, né? Então, acho que a briga é assim, é lutar pelas grandes questões ambientais e pela forma como ela atinge de forma desigual a população, exatamente por não ter acesso aos bens materiais, a esses serviços de água, esgoto, saneamento básico, né? E questão do lixo, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma demanda que já a gente pode sentir,
né, que pela a falta de acesso à alimentação, porque está um desemprego enorme, né, enorme, pessoas que não conseguem pagar aluguel do barraco, tem que sair, vai para a rua, né, ou consegue achar uma outra ocupação, né? Então, que é uma outra questão, né? A gente fala, mas tem a ver com o meio ambiente? Claro que tem, porque a questão da sustentabilidade e da sobrevivência humana. Não é imprescindível lutar por isso, né? Uhum. Então, as pessoas têm que ter acesso. E tem umas demandas que poderiam melhorar um pouco essa condição, que é assim, hortas. Por que a gente não parte para fazer hortas comunitárias, plantio em pequenos espaços? A gente poderia estar fazendo assim, fortalecendo a economia solidária, né? E o consumo local, né? Se a gente compra de gente que faz no mesmo lugar, a gente está deixando o dinheiro ficar aí com essas pessoas. A gente não está levando o dinheiro para fora, né? E a gente está possibilitando um desenvolvimento local, né? Uhum. Super legal. Agora, me conte uma coisa. Daqui a pouco tem eleição no CADES, os conselheiros, né? Você acha que o CADES tem algum papel, alguma importância, principalmente neste momento em que vive o país? E conta o que é Nossa, CAD. tá. Então, o CADES é um Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento e da Cultura da Paz, aqui no Butantã. No nosso caso, é o CADES Regional do Butantã, certo? O que é o CADES, né? Na verdade, ele é um pedaço de uma forma de deixar uma participação mais ativa da população nas decisões, né? O CADES Regional do Butantã, ele surgiu a partir do desdobramento do CADES. Existe um CADES na cidade, né, de São Paulo, só que pelo tamanho da cidade, pela quantidade de população, então foram divididos os CADES pelas subprefeituras, né? E aí tem CADES em todas as subprefeituras da cidade, né? No nosso caso, na região do Butantã, ele engloba os 5 distritos do Butantã, né? Que é Butantã, Raposo Tavares, Morumbi, Rio Pequeno e Vila Sônia, né? Então, todos os bairros que fazem parte desses distritos, né? A subprefeitura do Butantã é que faz a administração, né? Agora, pensando maior, né, como é que surgiu essa história de conselhos do meio ambiente na cidade, né? Surgiu, na verdade, lá do CISNAMA, que foi da Política Nacional do Meio Ambiente em 81. Né? Então, o que é o CISNAMA? Sistema Nacional do Meio Ambiente. E dentro desse Sistema Nacional do Meio Ambiente, como ele foi pensado, estruturado, discutido, foi a constituição de espaços plurais, né, da administração, né? Então, espaço plural, por quê? Porque seriam conselhos vinculados ao executivo, mas também com a participação e a representação da sociedade civil, né? Então, é fundamental. Quando teve o golpe de 2016, né, já começou a se esvaziar esses conselhos, né, começou o esvaziamento. Então, a gente teve vários avanços, né, a partir daí, e que foram sendo dilapidados, né? Ora é a flexibilização do licenciamento ambiental, ora desmonta o IBAMA, ora desmonta outro órgão, né? Eles quiseram juntar o ICMBio, que também é um órgão de regulação, né? É um órgão de fiscalização também, o ICMBio, né? Que foi montado recentemente, na primeira década aí de 2000, né? Mas essas instâncias, quando o Bolsonaro assumiu lá em janeiro, no primeiro semestre, ele esvaziou, ele diminuiu, ele mudou a representatividade da sociedade civil no CONAMA, né, no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, esse é o sistema
do qual faz parte o CADES, né? Então, a gente tem o CONAMA, nível nacional, a gente tem no estado de São Paulo o CONSEMA, cada estado tem o seu conselho do meio ambiente, e nas cidades tem os conselhos das cidades municipais de meio ambiente, né? Então, em São Paulo, a gente tem o CADES e a gente tem os CADES regionais, né? Então, nós estamos aqui do Butantã, no CADES regional do Butantã. Agora, como é que é, né? Ele é participativo, consultivo, então chegam várias demandas para que o Conselho do Meio Ambiente aprove ou não aprove, ou ele pode indicar programas, projetos, ações, né? E ele está intimamente ligado a essa região, né? Por isso que ele é regional. Só consultivo, Ângela? Mas ele tem o peso deliberativo em algumas questões ambientais, porque ele que consegue avaliar, né? Ele é formado pelo Poder Executivo e pela sociedade civil, né? Agora, o presidente é o subprefeito, né? Então, a gente tem 50% das secretarias, algumas indicadas e outras o pessoal que escolhe, né? O executivo é que escolhe a participação, e outros que são eleitos pela sociedade civil, 50% também. Então, são 16 ao todo sociedade civil e 16 do governo, né? Então, são as pessoas que estão vinculadas às políticas públicas, né? Por exemplo, assistência social, meio ambiente, educação. Então, eu estou falando de maneira geral porque eu não sei quem vai, né, assistir, então, sei lá, acho que pode ajudar as pessoas a entenderem melhor, né? Que qualificando esses conselhos, a gente pode ter uma voz mais ativa na participação. Por exemplo, o Conselho Participativo, Municipal Participativo, aprovou a estruturação das UBS em lugar que não tinha. Então, já aprovou para o orçamento do ano que vem, o orçamento da cidade de São Paulo. Então, assim, tem formas, são formas de participação. E eu acho que, nesse momento, é imprescindível a população participar, sabe? Para a gente chegar em algum lugar. Acho que sempre foi importante, mas mais do que nunca é importante estar sabendo o que está acontecendo, quem que está mandando fazer o quê? Quem é que está se candidatando à prefeitura? Quem é que está na prefeitura hoje? O que fez? Né? A gente sabe que há uma manipulação muito grande da grande mídia. Então, assim, eu acho que... E o papel do conselheiro, eu acho que o meu papel, se eleita, né? Se os conselheiros que forem eleitos, acho que o papel principal é estar representando mesmo a vontade e as necessidades colocadas na região, principalmente as necessidades de quem tem mais necessidade, menos acesso aos bens materiais e imateriais, tem menos acesso à cultura, menos acesso à educação, né? Então, eu acho que tem que representar essa população, né? E também trazer para a população o que é que está sendo debatido, que é outra coisa que, né, parece que não tem canal, né? A prefeitura é surda, mas a sociedade também não tem por onde ouvir. O que é que está sendo decidido? Aonde está sendo decidido? Né? Então, eu acho que, mais do que nunca, nesse momento, é fundamental. Pelas fake news, né, também, por uma série de coisas, para as pessoas ficarem sabendo. Né? Para quando a eleição, Ângela? A eleição é só para cada CAD, é isso? Cada CAD regional vai ter a sua eleição. São eleições unificadas, né? Então, ao mesmo tempo, o CADES da Lapa, o CADES do Butantã, né? O CADES regional, né? CADES regional do Butantã, da Lapa, dos outros, né? Tá? A eleição vai ser nos dias 23, 21, 22, 23, tá? Pela internet, tá? Agora, vai haver um plantão no dia 21, das 10 às 16 horas, nas subprefeituras.
Então, Você tem que se inscrever, conta a forma como se inscreve para poder votar, né? Porque é igual o que foi para o Conselho do Idoso, você se inscreve, conta um pouquinho, porque não é... E quem pode... Como é que você se inscreve, né? tá. Então, tem necessidade de fazer a inscrição antes no site, tá certo? Porque não é uma coisa assim tão simples assim. É simples na hora que você aprende, né? Aí é simples, né? Mas tem que entrar no site dos conselhos regionais da prefeitura, no site Participe Mais. Depois a gente pode deixar aí o endereço, né? É plataforma Participe Mais da prefeitura, certo? Isso, da prefeitura. Isso. Ok. É a mesma coisa que o Conselho do Idoso. Aí você vê votação em aberto, né? Você entra depois de fazer sua inscrição, tem que colocar seus documentos, onde você mora. Então, quem pode votar no Butantã, por exemplo? É quem mora no Butantã, nesses 5 distritos, ou quem trabalha no Butantã, né? Então, quem trabalha coloca o seu endereço do trabalho. Aí ela optou, ela não pode mais votar, o CPF dela já vai estar alocado aqui no local de trabalho. Então, ela não pode votar aqui e ir lá na Lapa, por exemplo, que é o lugar onde ela mora. É uma opção que a pessoa faz. Então, votou, trabalha aqui, vota aqui, né? O que precisa para votar? Ter mais de 16 anos e morar ou trabalhar na região, né? E tem que votar Qual em que é 3 pessoas. o período para se inscrever? Porque geralmente é muito antes, né? Já está aberto, já pode se inscrever no site. É importante se inscrever bem antes, porque depois se der algum probleminha, porque é assim, você se inscreve, eles mandam para o seu e-mail uma confirmação da inscrição, tá? Ou para o seu e-mail ou para o seu celular. Aí eles mandam a confirmação. Aí você tem que voltar lá no site e confirmar. Tá ok. Está confirmado, sou eu mesmo. Tá. Aí se confirma a inscrição no site. Tá? Então, é por isso que é importante fazer antes, sabe? Aí, no dia da votação, é só entrar, colocar sua senha, que já está lá, e abrir o que está em processo aberto, né? Votação que está em processo aberto. Angela, você é candidata a esse conselho, né? Você acha que tem alguma característica socioambiental do Butantã que seja importante ressaltar, que poderia eventualmente ser resolvida essa demanda através do CADES? Eu acho que sim, eu acho que a demanda que eu enxergo hoje, característica aqui do Butantã, é a quantidade de pessoas em situação de fragilidade morando nas favelas sem saneamento básico, por exemplo. Então, um programa de hortas seria bem-vindo, um programa de frente de trabalho, que foi uma das batalhas lá no ato do dia 30, com o subprefeito, que fomos até a subprefeitura, né? Frentes de trabalho que daria para batalhar. Outra coisa, quando a gente fala saneamento básico, é essa questão principal hoje, por conta do Covid, que é o acesso à água, né? E outra coisa que é compostagem, que também é outro programa que poderia ter, né? A compostagem dos resíduos orgânicos, né? Aí a gente estaria, inclusive, colaborando para diminuir a emissão de gases de efeito estufa lá no aterro sanitário. Por quê? O resíduo domiciliar que chega no aterro sanitário, 50%, em torno de 50%, é orgânico. E esse orgânico lá no aterro, ele acaba gerando metano, que é 20 vezes mais prejudicial do que gás carbônico. Tá? Então, a gente está deixando de enviar o orgânico para lá,
Tá, fabricando um humus que poderia servir para a horta, né, para uma série de coisas, né? Até, quem sabe, comercialização, quem sabe, entendeu? Se fosse numa comunidade por inteiro, a gente poderia até ter uma quantidade suficiente para o que não usar, fazer alguma comercialização ou alguma troca dentro do esquema de economia solidária, né? Então, são uma coisa que puxa a outra. Então, são processos que a gente poderia trabalhar. E outra coisa que é interessante no Butantã, que é o seguinte, ela é uma região privilegiada do ponto de vista de ter uma universidade como a USP aqui nessa região. Você vai para a Zona Norte, você vai para a Zona Leste, infelizmente não tem a mesma quantidade de escolas inovadoras como a gente tem aqui na região do Butantã, né? Então, a gente percebe que tem nas escolas, mesmo da rede pública, existem iniciativas e projetos que poderia até estreitar muito mais a relação com as comunidades, né? E se transformar em um polo de discussão das questões da sustentabilidade e tudo mais, né? É outro privilégio que a gente vê no Butantã, né? Tem gente que muda daqui do Butantã lá para Cantareira, que é um lugar maravilhoso e tudo mais, né, do ponto de vista da mata e tudo mais, mas tem maior dificuldade de encontrar a escola com uma perspectiva pedagógica diferenciada, né? Eu sei que tem também o RAP e outros grupos, enfim, que estão distribuindo cestas básicas para a população, né? Tentando arrecadar recurso na Praça Elis Regina, todo sábado, e, eventualmente, entregar essas cestas para as comunidades. Mas, entre outras coisas, também, no dia em que foram até a subprefeitura, as comunidades, elas também reivindicaram por que não abrir uma cozinha comunitária, né, que poderia gerar um número incrível de empregos, né, tanto em termos de cozinhar, comprar, etc. e tal, quanto em termos de entregadores, né, e que, acho eu também, que, na verdade, poderia apontar para a socialização do trabalho doméstico, que é uma coisa que seria super importante, né? Socialização de um pedaço, pelo menos, do trabalho doméstico. O que te parece essa proposta, Gê? Para mim, me parece excelente, excelente. Então, isso avançou um pouco depois do ato, porque aí houve reunião com o subprefeito, outras reuniões já, e nessa última reunião, agora, quinta-feira passada, parece que foi decidido mesmo abrir, porque existe a Secretaria de Segurança Alimentar, e existiam já alguns equipamentos, cozinhas, que podiam ser utilizados, entendeu? E não estavam em operação. Então, poxa, né, a gente tem todo o desemprego e a falta de comida, né? E aí tem lá um equipamento que pode ser usado e não está sendo usado. Então, parece que isso evoluiu positivamente. O prefeito falou que ia abrir, né? Ia colocar em operação, quer dizer, você emprega várias pessoas e tem comida, né? Então, foi uma vitória, mais uma vitória do ato que foi feito lá no dia 30, de várias comunidades daqui. Olha, estavam presentes, acho que quase 30 comunidades, mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas no ato, num dia em que estava 4 graus. Não foi um dia normal. Foi um dia mesmo para a gente pensar no que é o aquecimento global, porque essa geladeira faz parte do processo de aquecimento global, né? Do desequilíbrio geral. Então, estávamos nós, né? Quase 300 pessoas, assim, num frio de rachar, né? É uma vitória, né? É uma vitória se começar a funcionar. Eu queria ressaltar essa coisa, eu faço parte da RAP, Rede de Apoio Popular, que foi oriunda do coletivo Butantã na Luta,
né? E a gente tem batalhado, sim, por conseguir cestas básicas, que foi uma coisa que deu um socorro muito importante, é uma questão de solidariedade, né? Há muitas famílias, tem 200 famílias que estão sendo atendidas desde março do ano passado, todos os meses, recebendo todos os meses. Agora que diminuiu, a gente está batalhando para aumentar a arrecadação, né? Para conseguir manter pelo menos essas 200 famílias. Conseguimos também, com o apoio do Jardim Riso, Associação do Jardim Riso, também suprir uma parte das cestas, aumentar um pouquinho, né? Porque várias famílias ficaram sem. Né? Eu estou fazendo parte também do Oficinas de Aprendizes, que a gente tem feito um processo de construção de horta comunitária numa das comunidades, na 1010. Né? A gente está fazendo todo um processo, então espero que dê certo e que também sirva de ajuda, de apoio para outras comunidades. Né? E você mencionou a Frente de Solidariedade e Luta, que, para mim, é um movimento muito importante. Por quê? Porque juntou o pessoal de RAP com outros movimentos, até do DZ Butantã, que tem feito outros trabalhos com outras comunidades. Então, enfim, houve uma junção, né, desses dois movimentos que acontecem aqui no Butantã, e que eu acho fundamentais. Então, recolhimento de agasalhos, por exemplo, comida, né? Também cestas básicas, eles estão distribuindo. Então, onde a gente pode somar, a gente vai ter que somar, né? E ir para adiante, tanto na solidariedade como na compreensão, porque meio ambiente não é só individual, né? Eu posso mudar meu comportamento, meus valores, tudo, mas é também coletivo. Né? Quando a gente fala de lutar pela sustentabilidade, é entender que a culpa não é minha individual. Existe uma política pública, existe alguém responsável que eu ajudei a botar lá, eu votei. Né? Então, é preciso compreender também essa parte do coletivo, que eu tenho que lutar no coletivo, porque senão a indústria continua fabricando uma coisa que rapidamente se perde, a lâmpada que queima, né? Antes a lâmpada durava não sei quantos anos, agora você bota 3 meses, queima. Né? E tem que ter o governo para se responsabilizar por isso. Né? A gente está assistindo, a internet falha. Assim, é um sentimento assim, de ninguém toma conta, é o lucro pelo lucro. Ou seja, a gente está vivendo meio que uma barbárie, né? Porque vale tudo aí pelo lucro. Não tem? Não tem. O governo não tem. Então... Uhum. Bom, o Mauro está me avisando que o tempo do nosso programa está encerrado. Você quer falar alguma coisinha rápida ainda com relação à Agenda 21 na cidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, só para dar uma encerrada, e aí a gente mostra o teu card como candidata também. Eu acho que a Agenda 21 ela é um processo excelente, principalmente a Agenda 21 local, que é da cidade, e há necessidade de planejar também localmente do ponto de vista do Butantã, porque uma agenda é um compromisso que as pessoas e os sujeitos sociais assumem. Né? Coletivamente, até o ano tal, a gente vai conseguir recuperar a mata X. Então, são coisas bem assim focadas, né? E você consegue planejar coletivamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu, no CADES Butantã, eu vou batalhar por essas coisas, pela participação, pela representação, e são referências, assim, esses planejamentos coletivos. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são importantes, porque se o governo assumiu, então ele tem que fazer. Né? Então, é meio uma coisa longínqua, né? Eu vejo assim, mas, ao mesmo tempo, ele pode aproximar. A gente pode cobrar o governo que siga aquelas metas que fazem parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Eu acho que é importante ter como referência, assim como o nosso sistema de legislação ambiental, que é bastante grande, tem bastante coisa feita,
mas aí tem que efetivar, e efetivar localmente. Então, não sei, eu já tenho um certo percurso aí, né, não é a idade, é o percurso, é a experiência, que, que eu quero colocar à disposição, entendeu? Eu quero colaborar, estou vendo necessidade de colaborar e vamos lá e lutar para melhorar, né? Acho que a gente pode melhorar bastante as coisas. Legal. É isso. E vamos reforçar que a gente tem que se inscrever, né? E Sim, deve ter um sim. prazinho aí, porque, né, para se inscrever para poder votar. Então, eu não estou com a data aqui, né, do prazo de inscrição, mas o quanto Isso. antes as É. pessoas... Olha, faltam 15 dias, vai ser no sábado, sem ser o próximo, no outro. Então, nessas 2 semanas, é melhor se inscrever o quanto antes, até nesta semana aqui, para poder votar depois. Não vai ter presencial, votação. Vai ter um plantão no dia 21, das 10 às 4 da tarde. Na 10 da manhã, subprefeitura. na subprefeitura. Tá? É um A eleição plantão. vai ser no dia 21, 22 e 23 de agosto, certo? Isso. Certo, certo. Ok. Legal. Tá. Vamos então. Plataforma. Boa Gente, candidata. então, obrigada, muito obrigada a vocês. Acho que vocês estão ajudando bastante para mudar as coisas. Obrigada, Raquel, obrigada, Vera. Obrigada, Mauro. Desculpe aí a internet, mas é essa situação que a gente está vivendo. Tá? Obrigada pelo espaço, para poder estar expondo essas questões tão sérias hoje em dia, né? Tá? Obrigada, viu, gente? E espero vocês Mauro, lá. Vamos votar. Mauro quer falar alguma coisa? Não? Vera? Não, vamos votar. Preciso me inscrever. Eu moro em Pinheiros, né? E Ah, antigamente eu trabalhava na USP, mas agora sou aposentada, não posso escolher, né? que pena, Vera. Tá Mas bom, mas tá vamos bom. divulgar. Manda o Legal. card. Tá. Eu vou mandar agora pelo WhatsApp, tá? Tá. Perfeito. Gente boa. Obrigadíssima. Obrigada, Ângela. Eu aprendi muito. Obrigada. Né? Foi super interessante. E É o uma Observatório da especialista. Mulher volta na semana que vem. Obrigada, gente.